gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula de matemática. Eu te convido a seguir o nosso canal, deixar teu like e mais aulas como essa está disponível aí para você. O tema da aula de hoje é sistemas de medidas, tá? Acompanha aqui comigo. Sistemas de medidas. As unidades de medidas são modelos estabelecidos para medir grandezas diferentes. O Sistema Internacional de Unidades, SI, define a unidade padrão de cada grandeza. Aí aqui a gente tem o tempo, que é o segundo, representado pelo símbolo S, o comprimento, que é o metro, pelo símbolo M, capacidade, mais utilizada é o litro, temos a massa, quilograma, que representamos pela letra KG, temos a superfície, que é representado pelo metro quadrado, e temos o volume, que é representado pelo metro cúbico. E aí aqui são as mais utilizadas, né? De acordo com o sistema internacional, mas a gente sabe que existe, por exemplo, outros tipos de medida. Tem léguas, tem pés, tem polegadas, mas aqui, ó, nosso foco é nessas aqui. Vamos começar então pelo tempo. O tempo aqui ele é medido pelo sistema sexagesimal, base 60, utilizado na subdivisão da hora em 60 minutos, dos minutos em 60 segundos. Então, como que funciona? Como eu falei para vocês, a nossa base aqui, ó, é 60. Então, se eu tenho aqui 60 segundos, eu tenho 1 minuto. E para eu ter 1 hora, eu preciso de quantos minutos, gente? Eu vou precisar de 60 minutos para 1 hora. 60 minutos, eu tenho 1 hora. Então, o que acontece? Nossos múltiplos aqui vai ser 60. Tudo bem? Vamos então para o próximo slide. Para mudar de hora para minuto, devemos multiplicar por 60. Por exemplo, 3 horas equivalem a quantos minutos? Então, se eu tenho aqui 3 horas, e para eu transformar de hora para minuto, eu tenho, ó, que multiplicar por 60. Eu tenho 3 horas e eu quero transformar em minutos. Aqui a questão, ó, a perguntinha devemos multiplicar por 60, tá? Então, a gente vai multiplicar por 60. 60. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Então, se eu quero saber quantos minutos tem 3 horas, basta multiplicar 3 vezes 60. E aí, a gente vai obter 180 minutos. Próxima perguntinha aqui. A duração de um jogo de futebol é de 90 minutos. Esse valor corresponde a quantas horas? Agora a pergunta é o contrário, né, gente? Vamos lá. Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 90 menos 60 vai me sobrar 30, né? E 30 representa meia hora. Então, 1 hora mais meia hora. 1 hora é 60 minutos, ok. E meia hora é 30 minutos, não é isso? 30 minutos. Mas como é que eu represento meia? Porque eu sei que 1 hora, um inteiro aqui vale 60 minutos. Meia hora é 30 minutos. Só que eu tenho aqui a notação em minutos, né? Desse outro lado aqui eu tenho que representar essa meia. Como que eu represento meio de alguma coisa? 0,5, tá? Então, no caso aqui, equivale a quantas horas? Quando eu for escrever, ou eu escrevo assim, ó, 1 hora e 30 minutos, que é a notação certa de se escrever. Ou então, gente, eu posso colocar 1,5, que é exatamente 1,5. 1 hora e meia, tá? É importante a gente lembrar isso, por quê? Porque tem questão, gente, que não vem específico aqui não, ó, horas em minutos, tá? Às vezes a hora vem assim, ó, 1,5, 2 horas. E a gente tem que lembrar que o quê? Que 60 minutos representa um inteiro. Não é isso? Um inteiro, 1 hora. Então, metade disso seria exatamente 0,5. Agora vamos para as questões. Questão 1. Ricardo participou de uma maratona de forró.
ficou dançando durante 2.160 minutos, misericórdia. Por quanto tempo ele dançou, gente? Aqui realmente é uma maratona, né? Então, eu tenho o quê? Esse número que ele me deu está em minutos, não é isso? Vou anotar aqui, ó. 2.160 minutos. E a pergunta é por quanto tempo ele dançou. Aí a gente vem aqui para os itens, ó. Eles não estão em minutos, não estão em segundos, eles estão em horas. Então, eu tenho que descobrir quantas horas equivale esses minutos. Então, eu vou dividir por quem? Por 60. A nossa base é 60, então sempre ou vou multiplicar por 60 ou vou dividir por 60. No caso aqui, a gente vai dividir, tá? A gente vai fazer aqui, ó, operação no cantinho. Agora aqui, gente, para facilitar, ó, eu tenho 0 desse lado e tenho 0 desse outro. O que eu vou fazer? Vou cortar para facilitar aqui a nossa divisão. Agora vamos lá. Não vou começar pelo 2, porque o 2 ele é menor que o 6, né? Eu vou começar aqui, ó, pelo 21. Vou marcar aqui o 21. Agora lá na tabuada do 6, qual o múltiplo de 6 que chega próximo ou igual a 21? Aqui vai ser o 3. Por quê? Porque 3 vezes 6 é 18. Porque aqui, gente, se fosse o 4, 4 vezes 6 daria 24. Né? Passaria do meu 21 e a gente não pode passar, tá? Tem que ser um valor menor. Então, vou colocar o meu 18 aqui e vou efetuar a subtração. 18 para 21, me falta 3. E aí, o que acontece? O 6 ficou aqui sozinho, a gente vai abaixar esse camarada para cá, ó. Vai ficar 36. Lá na tabuada do 6 novamente, qual o múltiplo de 6 que dá próximo ou igual ao 36? É o 6, tá, gente? 6 vezes 6 é 36. Então, quando for efetuar aqui a minha subtração, zeramos a nossa divisão e o nosso resultado é uma divisão exata, 36 horas. Nosso item correto aqui é o item D. 36 horas. Questão 2. Analisar a sentença abaixo. Da meia-noite até as 8 horas e 12 minutos, se passaram 492 minutos. Beleza. Se um aluno demorou 2 horas para resolver uma prova, então ele demorou 160 minutos. Ok. A sentença está. Agora, aqui ele quer que a gente analise essas informações que ele repassou e saber se está totalmente correta, se somente a primeira parte aqui, ó, primeira parte está correta, se somente a segunda parte está correta, ou então se tudo isso aqui está incorreto. Então, vamos verificar. 8 horas e 12 minutos. Será que realmente se passou 492 minutos? Como que a gente transforma, então, de horas para minutos? De hora para minutos, a gente vai multiplicar por 60, tá? Então, vamos lá resolver aqui essa primeira parte. 8 horas. Aqui o 12 já está em minutos, a gente não precisa mexer nele. A gente vai agora, ó, parte 1. Vamos multiplicar 8 vezes 60, ou 60 vezes 8. Eu prefiro colocar o 60 em cima, né? 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 6 é 48. 480 minutos é 8 horas. Só que aqui, ó, tem 12 minutos a mais, né, dessas 8 horas. Então, vou somar aqui, ó, as 8 horas e 12 minutos. Eu vou obter, então, 492 minutos. A primeira parte aqui dessa sentença está correta, tá? Ok. Agora, vamos para a segunda parte. Se um aluno demorou 2 horas para resolver uma prova, então ele demorou 160 minutos. Gente, se 1 hora é 60, 2 horas vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 60, né? Eu vou colocar aqui
Vamos lá, 60 vezes 2. Foram 2 horas que ele resolveu essa prova. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 6 é 12. Então, esse aluno realmente demorou 160 minutos para fazer essa prova? Não, né, gente? Se ele realmente fez em 2 horas, era para ter 120. Então, essa segunda parte aqui está errada, está incorreta. Então, o item aqui, ó, vai ser o item B, tá? Somente a primeira parte está correta. E aí, tem outras medidas de tempo, né, gente? Tem o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, um mês comercial tem 30 dias e assim por diante, tá? Mas as nossas questões aqui, elas sempre trabalham em cima de minutos, segundos e horas. Agora a gente vai para a medida de comprimento. Existem várias unidades de medida de comprimento. A utilizada no Sistema Internacional de Unidade é o metro, tá, gente? É a nossa base aqui do comprimento. E seus múltiplos, aí eu vou ter quilômetro, hectômetro, decâmetro e os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Então, os comprimentos maiores vai ser esses aqui, que é os múltiplos, e os comprimentos menores é os submúltiplos, que vai ser esses menorzinhos aqui. Então, aqui a gente conhece, né, alguns dos nomes, mas às vezes a gente é mais fácil de lembrar a gente pelo símbolo, né? E aqui eu tenho o quilômetro, que é km, vou ter o hectômetro, que é hm, decâmetro, que é o DAM, é o DAM, vou ter o metro, que é o M, esse é impossível você esquecer, decímetro, DM, centímetro também que a gente usa bastante, que é CM, e o milímetro, que é MM. Tá? Agora, as transformações, gente. A tabelinha, sempre o M vai ficar ao meio, e aí vem o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. E para cá eu venho o decímetro, centímetro e o milímetro. Então, se a gente quer transformar aqui, movendo para o lado direito, a gente vai sempre multiplicar por 10. E se a gente quer transformar para o sentido esquerdo, a gente vai sempre dividir por 10. Então, para a direita, multiplica, para a esquerda, divide. E aqui eu usei um exemplo, né, meu mesmo. Jéssica possui 152 centímetros de altura. Quanto ela mede em metros? Né? Então, bora lá, gente. Eu vou voltar, ó, em centímetros. Eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. E quero transformar em quê? Em metros. Eu vou mover para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Estou em centímetro, né? E quero ir para onde, gente? Ó, para metro. Só que para mim sair de centímetros para metros, eu vou andar aqui, ó, quantas casas? Eu estou andando 1, 2 para chegar ao metro. Então, aqui eu não posso dividir somente por 10. Por quê? Porque eu andei 2 casas. Então, no meu caso, vai ser por 100. Tá? Porque cada casinha dessa aqui, olha. Cada casinha dessa aqui, ó, eu vou dividir por 10, né? Então, eu dividi por 10 aqui. E, novamente, eu vou ter que dividir por 10 aqui. Então, no meu caso, eu vou dividir por 100, tá? Então, bora lá. 152 por 100. Então, gente, quando a gente está trabalhando sistemas de medidas, a gente vai sempre trabalhar com transformações, né? Então, para isso é importante a gente lembrar a divisibilidade por 10, por 100 e por 1000, tá? Então, aqui no caso, ó, 152 é o meu número inteiro, né? E o que é que eu posso dizer em relação a isso? Que todo número inteiro tem a vírgula no seu último número à direita. Aqui é o meu 2. E eu tenho o meu divisor aqui, que é o 100. O meu 100, ele possui, ó, 2 zeros. Eu vou ter que deslocar, então, essa vírgula, gente, 2 casas decimais para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, para cá, ó, gente. Tá? Então, 2 zeros, 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. E aí a vírgula vem para cá. Vai ficar, então, 1,52 centímetros. Não, a gente já transformou, né? Aqui era centímetros, né? E aqui já não é mais, a gente já transformou, então agora é metros. Então, no meu caso, eu tenho 1,52 metros.
Lembrando, né, gente, que para quem já assistiu a nossa aula de porcentagem, a gente trabalha exatamente aqui com a base 100. E aí você já vai saber para onde deslocar a sua vírgula. Próxima pergunta. Quantos metros tem 5,6 quilômetros? Né? Novamente, onde é que a gente está e para onde que a gente vai? Eu tô aqui, ó, tô em quilômetros, né? Vou me deslocar dos quilômetros para onde, gente? Para metros, que é o que ele está perguntando aqui, ó. Então, dos quilômetros até metros. Vou multiplicar sempre por 10, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó, 10. Mas aí, gente, quantas casinhas aqui eu andei para chegar até metros? Saí do quilômetro, ó, andei 1, andei 2, andei 3. Então, no meu caso aqui, gente, eu não tenho que ter só um zero, tá? Eu tenho que ter 3, né? Porque eu andei 3 casas. Então, aqui, na verdade, é 3 zeros, aí eu vou ter 1000. Agora, para me transformar, eu vou multiplicar, né? 5,6 vezes 1000. Tá? Então, como que eu faço? Eu vou repetir esse número aqui, ó. 56. O que que acontece? Eu tenho quantos zeros aqui? Eu tenho 3 zeros. Então, eu vou deslocar a minha vírgula, que ela se encontra bem aqui, ó. 3 casas para a direita. Movendo aqui, olha. Movendo a vírgula aqui, então, ó. 1, 2, 3. A vírgula, ela vem pra cá. E aí, a vírgula vai ficar aqui, ok? Só que acontece. Esse meu zero aqui, após a vírgula, não é necessário. Por quê? Porque 5.600 é um número inteiro, tá, gente? Então, se ele é inteiro, necessariamente não precisa dessa vírgula aqui. Eu vou ter 5.600 metros. Eu venho recapitulando aqui, ó, gente. Se eu vou sair aqui de um determinado comprimento e quero transformar ele no sentido para a direita, vou multiplicar por 10. A nossa base aqui é 10. O que vai determinar se vai ser 10, 100 ou 1000? As casas aqui, olha. Cada casinha dessa é vezes 10. Vezes 10, vezes 10. Então, aqui eu tive que dividir por 100. Mas aqui eu já tive que multiplicar por 1000, porque eu estava aqui e me desloquei 3 vezes. Então, se eu me desloquei 3 vezes, eu tenho 3 zeros, 1000. E aí, o que acontece? Na hora de multiplicar, eu tenho que localizar onde está a minha vírgula aqui nesse meu número. E aí, como é por 1000, né, a gente tem a multiplicação e a divisão mais simplificada. Você pode assistir essa aula em porcentagem. A gente vai apenas mover essa vírgula para a direita, determinadas quantidades, ó, que eu tiver de zero. Então, se eu tenho 3, movi 3 casas aqui para a direita e acrescentei a vírgula. Ficou 5.600 metros. Então, 5,6 quilômetros, eu vou ter 5.600 metros, tudo bem? Agora, a gente vai para as questões. Lúcia faz uma caminhada diária de segunda a sexta-feira de 3.800 metros. Ao final da sexta-feira, pode-se afirmar que ela andou. Né? Então, primeiro aqui é diária de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, a gente tem quantos dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós temos 5 dias, tá? Então, de segunda a sexta-feira, são 5 dias. 5 dias. De segunda a sexta-feira, Dona Lúcia anda aqui 3.800 metros, tá? Isso todo dia, durante 5 dias. Ao final da sexta-feira, pode-se afirmar que ela andou quantos em quilômetros, tá, gente? Ó, aqui a gente tem as respostas em quilômetros, né? Então, a gente vai ter que calcular aqui, primeiro, quanto ela andou de segunda a sexta-feira em metros. Após isso, é que a gente vai transformar em quilômetros, tá? Lembra sempre de compreender a questão, definir o que a questão realmente está lhe perguntando para você obter aí as operações que vai ser realizadas. Então, 5 dias de 3.800 metros. Como que a gente descobre? Vamos multiplicar 3.800 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0 novamente.
5 vezes 8 é 40, eu fico com 0 e subo 4 unidades aqui ao meu 3. 5 vezes 3 é 15, com mais 4 é 19. E aí eu tenho 19.000 metros. E aí de metros para quilômetros. E aí de metros para quilômetros, olha, eu estou em metros, né, ó. E vou andar aqui, ó, para quilômetros. Eu vou dividir ou vou multiplicar? Vou dividir, eu estou indo no sentido para a esquerda. Então, vou dividir 1, 2, 3. Vou dividir, então, por 1.000. 19.000 dividido por 1.000. E aí, novamente, a lei dos meus cortes aqui, ó. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. E aí, eu fico 19 dividido por 1, que é 19. Então, a dona Lúcia andou aqui 19 quilômetros durante essa semana. Item C, 19 quilômetros nessa semana. Vamos então para a próxima questão. Questão 2. Um atleta deu 12 voltas em uma pista de atletismo que possui 400 metros. Um atleta deu 12 voltas em uma pista de atletismo que possui 400 metros de comprimento. Ok. Logo, o total percorrido pelo atleta em quilômetros é... Primeira coisa que a questão está pedindo é para a gente determinar quanto vale essas 12 voltas, sendo que cada uma é 400 metros. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai calcular aqui, então, 12 vezes 400, ou 400 vezes 12. Multiplicando, então, aqui, olha, gente, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, e 2 vezes 4 é 8. Agora, aqui na coluna do 1, olha, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 novamente, e 1 vezes 4 é 4. Agora, a gente vai somar esses valores. 0, 0 novamente, 8 mais 0 é 8, e o 4. Então, esse valor aqui, olha, é em metros, tá? A gente tem que transformar agora, ó, em quilômetros, que é o que a questão está pedindo. Novamente, voltando para a nossa tabela. Então, aqui, olha, gente, eu estou em metros e quero ir para quilômetros novamente. Qual sentido? Esquerda. Então, eu vou, ó, dividir 1, 2, 3 vezes 3 zeros. Então, eu vou dividir esse valor aqui, ó, 4.800 dividido por 1.000. E aí você pode cortar os 2 zeros. Só tenho 2 zeros em cima, eu só posso cortar 2 zeros embaixo, tá, gente? Cortei aqui meus zeros, o que vai acontecer, gente? Vou ter que dividir esse 48 por 10, né? Então, para quem aprendeu aí na nossa aulinha de divisão por 10, o que acontece? O meu 48 é inteiro, né? Então, a vírgula dele tá bem aqui, ó. E eu vou andar uma casa para esquerda, né? Eu tenho 1, 0, me desloco uma casa. Então, aqui, ó, fica então 4,8. O que? Metros? Não, né, gente? Já transformou. Então, o resultado aqui vai ser em quilômetros. Qual o meu item correto? É o item D. Item D, 4,8 quilômetros. Agora, a gente vai trocar essa medida. Agora, a gente vai para a capacidade. Utilizada para a quantidade em que está inserida em um reservatório, recipiente, ou seja, são empregadas as medidas de líquidos. A gente está falando agora de líquidos. Assim, é utilizado o litro, né? Nossa medida agora vai ser litro, com seus múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro, né? Para as unidades maiores. E para as unidades menores, é os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. E aqui a gente vai ter os símbolos, né? Então, começando aqui pelos múltiplos, eu tenho um quilolitro, que é o nosso KL. Vou ter aqui o hectolitro, HL. Decalitro, DAL. O litro, que é só o L. O decilitro, que é o DL. Centilitro, CL.
e o mililitro, ml, tá? Como todos falam de litros, né, gente, todo vai terminar com L no final. Agora as transformações. Novamente, a nossa base aqui, gente, é o 10, tá? Então, se eu quero transformar sentido para a direita, aqui ó, na minha tabelinha, vou multiplicar. Sentido para a esquerda, vou dividir. E aí, gente, já dá para vocês começar a decorar, né? Então, se eu me desloco para a direita, multiplico, se é para a esquerda, eu divido. Então, aqui o primeiro exemplo, 60 ml de leite corresponde a quantos litros, gente? Novamente, olha, vamos lá na minha tabela. Eu estou em ml, né? Eu estou bem aqui, olha. E vou me deslocar para onde? Para o litro. Vou dar aqui, ó, 1, 2, 3. E eu quero parar bem aqui. Então, eu vou o quê? 60. Ele está multiplicando e dividindo aqui, ó, gente. Então, eu tô aqui, olha, e tô me deslocando 3 vezes, né? Cada vez que eu me deslocar nessas casinhas aqui, olha, eu vou dividir por 10. Então, é 1, 2, 3 vezes. Então, na verdade, eu não vou dividir por 10. Eu vou dividir por quanto, ó? 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, no meu caso, eu vou dividir esse 60 por 1000. 3 zeros é 1000. Então, novamente, o que eu faço? Olha, eu vou colocar o 60 aqui. E o que acontece? Vocês já estão lembrando aí da nossa regrinha, né? Das vírgulas. E se você não sabe que regra é essa que eu estou falando, assiste nosso vídeo de porcentagem. Como é um número inteiro, ela se encontra bem aqui, ó, após o zero. E aí eu vou andar quantas casas, gente, para a direita? 3. Eu tenho 3 zeros, vou me deslocar 3 vezes para a direita. Então, 1, 2, 3. Aí a vírgula para bem aqui. O que acontece? Onde eu não tenho nada, eu adiciono um zero. 0 aqui e 0 aqui. Então, na verdade, eu tenho 0,0. Então, aqui no caso, eu vou ter 0,06 litros. Próximo exemplo. Eu tenho aqui, então, agora, olha, 27 decilitros de suco. Corresponde a quanto de litro? Novamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me encontrar nessa tabelinha aqui, onde eu estou e para onde eu vou. Eu estou aqui, olha, decilitros, e vou me deslocar para onde, gente? Para o litro, que está bem ao meu lado, né? Meu vizinho aqui, olha. Então, vou dividir esse valor por quanto? Por 10, tá? Então, 27.000 sobre 10, né? Estou dividindo. Então, vou cortar um zero aqui e acabou. Me sobrou quanto, então? 2.700. Então, no caso, se eu tenho 27.000 decilitros e eu transformá-lo em litro, eu vou ter 2.700 litros. Primeira questão. Tiago viaja toda semana e passa sempre 3 dias fora. Ao retornar, ele mediu o desperdício de água, utilizando um recipiente vazio de 600 ml. Verificou que o mesmo recipiente encheu em 1 hora. Qual o total de água desperdiçada? Peraí. Vamos anotar aqui as informações. Então, bora lá. Tiago viaja e passa quantos dias fora? 3 dias. Beleza. Ao retornar, ele mediu o desperdício de água utilizando um recipiente e tal. Verificou que o mesmo recipiente encheu em 1 hora. Né? Então, aqui eu tenho dias. E ele me dá aqui em horas. Né? Primeiro aqui, olha, gente, ele me deu unidade de medida, ml. Só que essa parte agora, a gente não vai mexer com ela. Eu tenho que, primeiro, saber quantas horas tem nesses 3 dias. Porque aqui ele me deu em horas e aqui ele me deu em dias. Então, eu tenho que transformar. Vamos transformar, então, 3 dias em horas. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos, que um dia possui 24 horas. E ele quer saber aqui o total de 3 dias. Então, qual a operação que eu vou realizar aqui, gente? 3 vezes 24. Então, vamos lá, o 24 vezes 3. 3 vezes 4 é 12.
fico com 2 e subo 1 aqui para cima do 2. 3 vezes 2 é 6, com mais 1 eu fico 7. Então, 3 vezes 24, 3 dias vezes 24 horas, eu vou ter então 72 horas. Então, Tiago viajou a semana e passou 72 horas fora de casa. Ao retornar, ele mediu o desperdício de água utilizando um recipiente vazio de 600 ml. Verificou que o mesmo recipiente encheu em 1 hora. Então, em 1 hora, esse recipiente enche. Esse mesmo recipiente, ele vai ser enchido quantas vezes, gente? 72 vezes. Se de hora em hora ele enche, aí você tem que trocar novamente. Vamos multiplicar, então, esses 600 por 72 horas. 600, que é o ml desse recipiente, vezes 72 horas, né? Já que de hora em hora ele fica cheio. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 novamente é 0. 2 vezes 6 é 12. Agora aqui, ó, na fileirinha do 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0 novamente. E 7 vezes 6 é 42. Eu vou ficar com 2 e o 4 aqui. O que a gente faz? A gente vai somar. 0, 0 novamente. 2 mais 0 é 2. 1 mais 2 é 3. E aqui eu tenho 4. Foram desperdiçados 43.200 ml. E aí, gente, tem ml na questão como unidade de medida? Não, né? A unidade de medida aqui, olha, é em litros, né? Então, vou ter o quê? Que transformar de ml para litros. Agora, a gente vai voltar lá aqui na nossa tabelinha, olha. Então, eu tô aqui, ó, de ml e quero ir para litros. 1, 2, 3. Tenho 3 zeros, né? Então, vou ter que dividir isso aqui por 1000. 3 zeros, logo eu tenho 1000. Então, cortando aqui, olha, os zeros para facilitar, vou ficar com 432 dividido por 10. Novamente, vamos andar a nossa vírgulazinha adorada. Nossa vírgula aqui no 432, né? O número inteiro tá bem aqui, a vírgula, ó. Ela vai andar uma casa apenas, porque só me restou um zero, né? Não cortei esse zero, então eu vou ter que andar essa casa decimal aqui, ó, para a esquerda, né? Vai ficar, então, 43,2 litros. 43,2 litros. Qual é o meu item correspondente? Então, meu item correspondente aqui é o item C, 43,2 litros. Próxima questão. Seu José produziu 10 litros de licor de cupuaçu e vai encher 12 garrafas de 750 ml para vender na feira. Não havendo desperdício, quantos litros de licor sobrarão depois que ele encher todas as garrafas? Então aqui, olha, a gente tem 750 ml, porém está dando em litros. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, vamos transformar esses 10 litros em ml, tá bem? Passo 1, transformar 10 litros em ml, tá? Porque as garrafas estão em ml, então a gente vai transformar para ml. Primeiro, 10 litros para ml. Voltando na nossa tabelinha, então eu estou em litros e quero transformar em ml, ó. Vou dar 1, 2, 3. Então, vou multiplicar por 10, por 100, por 1000. Então, vai ser 10 vezes 1000. E aí, 10 vezes 1000, 10.000. Então, 10 vezes 1000, eu vou ter aqui, então, olha, 10.000. 10.000 ml, tá?
E aí ele vai encher 12 garrafas, né? Cada garrafa com 750. Então, o que a gente vai fazer agora? Multiplicar esses 750 vezes 12, para saber aqui o total de ml que esse caba gastou. Agora, de 2 aqui nós temos 750 vezes 12. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. Eu fico com 0 e subo 1 aqui. 2 vezes 7 é 14, com mais 1 é 15. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 7 é 7. Agora a gente vai somar. 0 aqui eu vou abaixar. 0 mais 0 é 0. 5 mais 5 é 10. Eu fico com 0 e subo 1 para a próxima casa. 1 mais 1 aqui eu vou ter 2. Com mais 7, 9. Então, se ele encheu essas 12 garrafas de 750 ml cada uma, ele utilizou 9.000 dos 10.000 litros. Sobrou quantos? Se eu for diminuir 9.000 de 10.000, vai me sobrar 1.000 ml. No caso, sobrou 1 litro. Até porque a pergunta aqui, olha, gente, quantos litros de licor sobrarão? Ele não está perguntando aqui quantos litros de licor ele utilizou. Foi quanto sobrou. Então, sobrou 1.000 ml. Então, ele tinha 10. Utilizou 9, sobrou quanto? Sobrou 1 litro, né? Analisando aqui os itens, né, gente? Por que que tem vírgula? Quando a gente for fazer a conversão de 1.000 ml para 1 litro, eu vou ter a vírgula exatamente aqui, entre o 1 e os 2 zeros, tá? 1 litro, o número 1 é o valor inteiro. Aqui ele acrescentou os 2 zeros, mas não teria necessidade, 1 inteiro é 1 inteiro. Porém, esses demais itens, né, 1,5, 1,25, não são números inteiros, são números racionais, números que possuem seus decimais. Então, o meu item aqui é o item A, que está representado por 1,00, que representa 1 inteiro, que é exatamente 1 litro que sobrou aqui. 10 menos 9, 1. Massa. Mudando aqui a nossa medida agora, né? As medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo no nosso cotidiano. E aí a gente usa o quilograma e o grama para medir essa quantidade de determinados objetos. Aqui são os dois mais usados, né? Você vai no mercantil, você pede 1 quilo de carne, 200 gramas de queijo e assim por diante, né? Nosso cotidiano aí ele é bem comum. E aí a gente tem os símbolos, né? O quilograma, que é o kg, tem o hectograma, hg, tem o decagrama, dag, vou ter o grama, que é somente o g, tem o decigrama, que é o DG, vou ter o centigrama, que é o CG, e vou ter o miligrama, MG. Então, a nossa base aqui principal, olha, é o grama, né? Ele está no meio. E aqui para cima eu vou ter os múltiplos, e para baixo eu vou ter os submúltiplos. Para cima, então, eu vou ter as quantidades maiores, e para baixo eu vou ter as quantidades menores. E até agora, como vocês estão percebendo, a minha base sempre aqui, olha gente, é 10. 80 gramas corresponde a quantos miligramas? Então, vamos identificar aqui na minha tabela onde eu estou me localizando, né? 80 gramas, eu estou bem aqui no meio, ó. E aí eu quero ir para onde? Para miligramas. Miligramas tá bem aqui no final, ó. Então, vou andar 1, 2, 3 casas aí para a direita. Então, o que acontece? Você já deve estar respondendo, vou ter que multiplicar por 1.000, né? Eu tenho 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, se eu tenho 3 zeros, vai ser 1.000. 80 vezes 1.000. Então, 80 vezes 1.000. 80, vou começar aqui, ó, vezes 1. 80 vezes 1 é 80, eu repito 80 aqui.
E aí os zeros que eu tenho à frente, eu só adiciono aqui, ó. Então 80 vezes 1000, 80.000 miligrama, tá? Então, eu tenho que colocar o símbolozinho aqui no final, mg. Eu tenho aqui, olha, 150 decigramas e eu quero saber quanto corresponde a quilogramas. Agora, DG, ele tá aqui, né? Mas qual é o nome dele mesmo, gente? Decigrama, tá? Decagrama, eu vou ter o azinho aqui no meio, olha. Tá? Então, decagrama, ele tá nos múltiplos. O decigrama, ele tá nos submúltiplos porque ele é menor. Então, localizando aqui na nossa tabelinha, 150 decigramas, eu tô bem aqui, olha. Eu tô bem aqui, olha, decigramas e quero ir para o quilograma. Vou andar bastante aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, novamente, 150 e vou dividir, né, ó, para a esquerda eu estou dividindo por 10, 100, 1000, 10.000. Vou dividir por 10.000. Novamente, estou aqui no decigrama, andei, ó, 4 casas, cada uma corresponde a um zero, né? Então, vou ter 10.000. 150 dividido por 10.000. Como que a gente faz aqui? Como o nosso intuito aqui, gente, é sempre economizar tempo, a gente vai sempre lembrar das nossas divisibilidades por 10, 100 e 1000. O que que acontece? 150, né? A minha vírgula, olha, ela tá aqui, não é isso? E aí eu vou andar quantas casas para a esquerda? Vou deslocar aqui, ó, quantas casas para a esquerda? A quantidade de zeros que tiver aqui no meu divisor. Eu tenho 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Então, vou deslocar minha vírgula 4 casas para a esquerda. Então, olha, 1, 2, 3, 4. E aí, a vírgula vai ficar bem aqui. E onde não tem nada, a gente completa com zero para não deixar a pobrezinha da vírgula aí sozinha. Então, o que acontece? 0, 0, 150, aí o símbolozinho que é em quilogramas, né? A gente tá falando de quilogramas. kg. Então, 150 decigramas transformados para quilogramas, eu vou obter 0,015 quilogramas, tá? Agora, vamos para as questões. José subiu em uma balança que registrou o peso de 72,4 quilos. Pode-se dizer que esse peso é equivalente a... Então, nesse caso, como ele não dá nenhuma transformação direta na questão, vamos ter que analisar aqui os itens um a um, né, para ver qual está correto. Qual aqui vai ser, ó, equivalente, tá? Como que a gente faz isso? Estou em quilogramas e o primeiro item aqui, olha, me dá decagrama. Então, voltando à nossa tabelinha, então ele dá em quilos, olha, quilos, eu estou bem aqui, né? E aí, o item A aqui, ele me dá em decagrama, eu estou bem aqui. Então, no caso, como ele não deu aqui na questão, a gente vai ter que verificar cada um desses, tá? Começando aqui por esse, olha. Vou do quilo até o decagrama, vou andar quantas casas aqui, olha. Uma casa para a direita, 2 casas para a direita. Vou estar multiplicando ou dividindo. Se é para a direita, é multiplicando, tá? Então, vou multiplicar 72,4 vezes 100. 2 casas, 2 zeros, 100. Novamente aqui, a gente vai usar o nosso macete, né, gente? A nossa divisão e multiplicação por 10, 100 ou 1000. O que que acontece? O meu 100, ele possui 2 zeros. Então, aqui, olha, se eu estou multiplicando, eu vou deslocar essa vírgula não para a esquerda, vai ser para a direita. Aqui na minha tabela, olha, eu estou me deslocando para a direita. Então, a vírgula também vai se deslocar para a direita, tá? Quantas casas ela vai deslocar para a direita, Jéssica? Quantos zeros eu tiver aqui é que eu vou deslocar a minha vírgula, né? Ela tá aqui, olha. Vou até repetir aqui o 72 e o 4.
A vírgula tá aqui, beleza, ela vai andar 1, 2, e aí eu acrescento 0. E aí a vírgula fica bem aqui, olha, gente, tá? Mas 7.240 é o número inteiro, então necessariamente eu não preciso colocar essa vírgula aqui, tá? Então aqui seria 7.240 decagrama. O nosso primeiro item A é 7.240? Não, é 72.400, então não é o nosso item A, beleza? Próximo item aqui, vamos verificar se é o A. Eu estou em 72 quilogramas, né? Eu estou aqui e vou me direcionar para o grama. Então, eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3. Novamente, vai ser 72,4. Só que agora não é vezes 100, é vezes 1000, tá? Então, novamente, o nosso macete da vírgula, dos zerinhos. O que que acontece? Tenho 3 zeros, vou andar 3 casas para a direita. 72. E aí a vírgula tá bem aqui, vou andar 1, 2, 3. O ponto vai ficar bem aqui, vai ficar então 72.400 gramas. Será que é o nosso... Opa! O nosso item B tem exatamente 72.400 gramas, tá? Então, aqui necessariamente eu nem preciso fazer o resto, porque só contém um item correto e é o item B. 72.400 gramas. Sempre lembrar que se a gente está multiplicando, a gente vai andar a vírgula para a direita, tá? Só para a esquerda se for dividindo. E foi isso, gente. Obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo e fique atento para as próximas aulas. Beijo e tchau, tchau!